Preparado para explorar gráficos de funções? Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. Esse é o tópico do vídeo de hoje, gráficos de funções. Nesse vídeo, a gente vai tanto esboçar o gráfico de algumas funções, como interpretar o gráfico de outras. Nosso foco aqui, para além de esboçar gráficos em si, é conseguir ler gráficos de tal forma a extrair deles o máximo de informações possíveis sobre a função em questão. Conto com a companhia de vocês ao longo dessa aula. Vamos deixar de conversa e vamos começar a trabalhar. Considerem que a gente tem a função f, que relaciona elementos do conjunto A ao conjunto B, de tal maneira que se toma valores de x que pertencem ao conjunto A e a eles associa o y que estão no conjunto B. Associa de que maneira? Para cada x do conjunto A tem um único y associado a ele. Esse y que é encontrado por meio da lei ou por meio da regra f de x. Vamos estudar o gráfico dessa função f. Um gráfico ele é esboçado sobre um plano cartesiano. O plano cartesiano é esse espaço branco, é essa tela branca, dividida em 4 partes, chamado primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quem divide essa tela branca em 4 partes? Os eixos coordenados, ou seja, que eles são retas que possuem a característica de cruzarem, formando um ângulo de 90 graus entre si. E o gráfico de uma função f é o quê? É uma curva. É uma curva que ela é hospedada nesse ambiente chamado plano cartesiano. Agora, como que se encontra essa curva? Como que se determina essa curva? Como que se constrói essa curva f? Ou seja, como que se esboça o gráfico de uma função f? Se eu desse para vocês uma lei de formação f de x e pedisse que vocês esboçassem o gráfico dessa função, qual seria o procedimento que vocês iriam adotar para fazer isso? Muito provavelmente, eu acredito que o procedimento seria tomar, na verdade, uma série de valores aqui para x e construir uma tabelinha com as respostas f de x para cada um dos elementos tomados aqui. Pela minha experiência, os elementos que mais são escolhidos aqui para compor a coluna x são -2, -1, 0, 1 e 2. E daí encontro os f de x. Qual é o objetivo por trás dessa prática? É identificar pares x e f de x que compõem o gráfico da função. Agora, o que se faz com esses pares x, f de x? Esses pares x, f de x, eles são marcados no plano cartesiano, ou seja, quando a gente faz a escolha de 3 elementos para x, ou 5 elementos para x, ou 7 elementos para x, seja lá quantos valores para x a gente toma para calcular os f de x na sequência, o que a gente está no fundo fazendo uma escolha de quantos pontos a gente precisa conhecer para que com eles a gente passe a ter uma ideia de qual é o jeitão do gráfico da função f. Repare que os pontos, então, eles são elementos com um endereçamento duplo, em que, por um lado, eles têm a informação do valor de x e, por outro lado, eles carregam a informação do valor de f de x. Então, esse pontinho aqui, ele tem um endereço duplo, que é o endereço x, f de x. Cada um dos pontinhos que a gente colocou aqui carregava essa informação. Se a gente for, então, definir o gráfico da função, como que a gente pode definir? O gráfico da função, ele foi construído a partir do quê? A partir de uma coleção de pontos. Então, o gráfico da função f de a em b, em que tanto a quanto b são subconjunto dos números reais, será o quê? Será o conjunto de todos os pontos, será o conjunto de todos os pontos do tipo x, f de x, com esse x aqui, com x pertencente ao domínio da função. Agora,
Se eu digo que A é subconjunto dos reais, eu estou dizendo que A ele é um subconjunto do intervalo que vai de menos infinito até mais infinito. Logo, A ele é por si só um intervalo. Vamos considerar aqui A como sendo um intervalo fechado de A até B. Precisa ser fechado? Não, não precisaria ser fechado. Onde que eu enxergo esse intervalo fechado AB? No gráfico. Se A é esse conjunto aqui e esse conjunto aqui é o que carrega os valores de x e os valores de x estão aqui na horizontal, então os x são todos os elementos dentro desse intervalinho fechado de A até B. Então, para cada um desses x, eu encontro um ponto e vou ter um correspondente em y. Para cada um desses x, eu encontro um valor de resposta, ou seja, eu encontro uma imagem. Agora, B também é subconjunto dos reais. Se B também é subconjunto dos reais, reais que é esse intervalo de menos infinito a infinito, significa que B também é um intervalo. Percebo então que de A até B vai estar o domínio da função e de C até D será a imagem da nossa função. Percebam que a imagem ele é um conjunto que está contido dentro do contradomínio B. Se a imagem ela é um conjunto que está contida dentro do contradomínio B e o contradomínio B ele é um intervalo, então a imagem ela também precisava ser um intervalo. Quando a gente pensa em contradomínio então são todos os valores de y. Imagem são todos esses elementos aqui que foram respostas da função para algum valor de x. Então, quando a gente tem o gráfico de uma função, automaticamente a gente consegue determinar quais são os valores que compõem o seu conjunto domínio e quais são os valores que compõem o seu conjunto imagem. Vamos ver um exemplo de gráfico de função. Vamos considerar a seguinte situação. A gente vai ter abaixo aqui, logo mais, 3 gráficos. Esses gráficos, eles representam a dinâmica do Covid-19 para uma determinada região. O nosso objetivo aqui será analisar esses gráficos, ou seja, através desses gráficos, poder dizer o que aconteceu com a população da região. Aqui são mostrados os gráficos de 3 funções. Uma função que chama S de t, outra função que chama I de t e uma última que chama R de t. Quem são elas? S de t são os suscetíveis, ou seja, são aquelas pessoas que podem ficar doentes. No início da pandemia, a princípio, toda a população ela é suscetível. Por quê? Porque se nunca ninguém ficou doente, então todo mundo pode vir a adoecer. I de T são quem? São todos os infectados, ou seja, são todas aquelas pessoas que nesse momento estão doentes. Isso significa que são pessoas que estão com o vírus ativo e estão contaminando outros indivíduos. E o que é a função R de T? A função R de T, ela representa os recuperados. São aquelas pessoas que contraíram o vírus, fizeram o tratamento e estão curados. E, ao estarem curados, eles possuem a característica de estarem imunes à doença. Então, agora vamos olhar os gráficos. Quais são os eixos? Como a gente está falando do tamanho da população, da quantidade de pessoas ao longo do tempo, então, um dos eixos vai ser o tempo, em T, e o outro eixo será a população, ou seja, será a quantidade de pessoas. Essa quantidade de pessoas que depende, naturalmente, do tempo. Dependendo do dia, tem uma população maior ou menor. A primeira curva que a gente vai ver, o primeiro gráfico, será da função S de T. Então, suscetíveis.
O que isso aqui está mostrando para nós? Reparem que, o que a gente tem? A gente tem que por um determinado período a quantidade de suscetíveis diminuiu, mas não diminuiu muito, então algumas pessoas começaram a ficar doentes, mas não era um número assim tão significativo. E, a partir de um determinado momento, o número de suscetíveis caiu bruscamente. Se o número de suscetíveis caiu bruscamente, significa que muita gente ficou doente. Então, que a doença, a pandemia, ela explodiu. E depois, isso aconteceu, essa explosão, ela aconteceu durante um período de tempo e, a partir dali, o número de suscetíveis continuou diminuindo, no entanto, numa velocidade menor do que tinha sido na etapa passada. Então, durante um período maior de tempo aqui, a doença, ela continuou, então o número de suscetíveis continuou caindo, as pessoas saudáveis continuaram ficando doentes, só que isso começou a acontecer numa velocidade menor, até que chegou um determinado momento aqui em que toda a população já tinha ficado doente em algum momento. Então, percebam que a curva de suscetíveis encostou no eixo. Então, em algum momento, absolutamente todo mundo ficou doente. Agora, vamos olhar para a curva de infectados. A curva de infectados, para um determinado período aqui, as pessoas começaram a ficar doentes. A partir de um determinado momento, esse número de doentes, esse número de infectados explodiu. Ou seja, isso está completamente coerente com a curva de suscetíveis, que de uma hora para outra diminuiu o número de forma muito brusca, até que chegou um momento em que o número de infectados por dia, o número de novos casos por dia, começou a ficar cada vez menor, até que, num determinado momento, não se tinha novos casos de infectados por Covid. Já a terceira curva é a R de T. A R de T, ela mostra o que para nós? A curva de recuperados. Aquelas pessoas que contraíram a doença se recuperaram, tiveram alta, ficaram bons, ficaram imunes. Percebam que o número de recuperados, no início, eram muito poucos, depois cresceu bastante e sempre continuou crescendo, só que a partir de um determinado momento, o número de recuperados continuou crescendo, só que numa velocidade menor. Por que disso? Provavelmente porque realmente tinha menos gente ficando doente. Tinha menos gente ficando doente, por quê? Porque a quantidade de pessoas suscetíveis, a quantidade de pessoas que podiam adoecer, também já era uma quantidade muito pequena. Então percebam que, olha, a curva em azul, a S de T, é que de certa forma acabou regendo as outras duas, que eram, como tinha pouca gente para ficar doente, pouca gente adoeceu. Como pouca gente adoeceu, pouca gente jamais se recuperou. Quais são os momentos decisivos? Quais foram os dias D nesse processo? T1, que foi a partir do qual o número de suscetíveis caiu drasticamente e que daí, por consequência, o de infectados aumentou, acelerou. Um dia T2, que é onde teve o pico da doença. Poderíamos dizer assim, mas tem esse T3 aqui, que é onde o número de recuperados começou a aumentar, mas só que com uma velocidade menor? Poderíamos também destacar isso. Note que a forma com que a doença ela acontece, ela é tal que ela automaticamente divide a população em 3 módulos, em 3 caixotes, em três caixinhas, em 3 gavetas. Ou a pessoa nunca ficou doente, ou a pessoa está doente, ou a pessoa se recuperou. Não há outra possibilidade. Alguém poderia dizer, Cláudia, ou a pessoa morreu. Bem, mas se a pessoa morreu, ela já não é mais pessoa. Hoje, se você sai de casa e encontra um indivíduo na rua, esse indivíduo da rua, ou ele pode vir a ficar doente porque ele nunca teve Covid, ou ele está com Covid, ou ele já se recuperou do Covid. Porque caso ele tivesse morrido,
ele não estaria na rua. Quando a gente fala de população, naturalmente, é população viva. Significa que a população total, a população num tempo T, vai ser a soma da quantidade de suscetíveis mais a quantidade de pessoas que estão doentes naquele momento, somado com aqueles que já se recuperaram. Quando a gente olha para o final da pandemia, a gente tem que, olha, a curva vermelha, que é a curva de infectados, ela foi para o eixo, ou seja, ela é 0. A mesma coisa a gente percebe que acontece com a curva azul, que ela foi para o eixo, ela é 0. Então, os suscetíveis, as pessoas que podem vir a ficar doentes, também não tem mais. Isso significa que lá no instante final, a nossa população total é quem? São aqueles que se recuperaram. E uma vez que a população final são aqueles que se recuperaram, o que a gente pode falar a respeito da população total dessa região? Olha, no início da pandemia tinha esse número de pessoas, no término tinha esse outro. Ou seja, no início da pandemia tinha mais gente do que no término. Quando eu falo uma região, poderia ser um bairro, poderia ser uma cidade, como vocês preferirem. Então, o que se tem? Se tem que essa diferença aqui representa a diminuição da população. Significa que nessa região, sob efeito do Covid-19, a população total diminui. Isso é o que está nos dizendo o quê? Os gráficos. Percebam que esses gráficos, esses aqui, eles simplesmente estão nos falando o que aconteceu. Então, o que é um gráfico? Um gráfico é uma forma de fazer um raio-x de uma determinada situação. Então, se a gente começou sem ter ideia alguma do efeito da pandemia numa região, com os gráficos, a gente começa a entender melhor o que foi aquele fenômeno. Eu peguei a questão do Covid-19 porque esse é um assunto atual. Mas qual é o meu objetivo por trás? Não era falar do Covid-19, mas falar com vocês que é necessário que vocês tenham em mente que quando a gente fala uma função f de x, a gente está falando de um fenômeno que pode ser representado por equações matemáticas. Esse é o objetivo da gente aprender funções, para que a gente possa reescrever, para que a gente possa traduzir fenômenos que acontecem através de equações. E uma das finalidades de fazer isso é a finalidade de previsão. Eu gostaria que vocês tivessem em mente é que quando a gente fala uma função f de x qualquer, aquele f de x ele é só um rótulo para ser bem genérico, porque essa f de x ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser o número de suscetíveis, ela pode ser o número de infectados, ela pode ser o tamanho da população, ela pode ser o tamanho de recuperados, ela pode ser o volume de dinheiro na bolsa, ela pode ser qualquer coisa. E uma vez que a gente tem o gráfico, ela pode ser o volume de exportações de um país, o volume de importações de um país. Ele pode representar qualquer variável que seja do nosso interesse. E os gráficos, eles são uma importante ferramenta para quê? Para que a gente entenda a evolução dessa função ao longo do tempo, para que traduza o comportamento da função ao longo do tempo. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!